Muito boa tarde a todos, a mais uma reunião do Lab, hoje com a convidada Adriana Maria Lopes Vieira, que é médica veterinária pela Universidade de São Paulo, fez especialização em saúde pública pelo Centro Universidade São Camilo, possui mestrado pelo laboratório e atualmente ela trabalha na área de vigilância e controle de raiva junto ao Instituto Pasteur e também na vigilância sanitária de produtos e serviços junto ao Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Guarulhos. Adriana, seja muito bem-vinda e passo a palavra para a senhora. Obrigada. Parabenizar vocês por esses encontros, né? Eu acho muito interessante essas trocas de experiências. Um pouquinho antes de começar, a Germana me disse que os assuntos são bem diversificados, eu acho que isso é muito interessante, e agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho desse assunto hoje, que é a guarda responsável de animais. Eu tenho que colocar aqui a tela inteira, certo? Ou uma janela? Acho que pode ser. Pode falar, Lívia. Se você colocar a tela inteira, se você mudar alguma coisa na apresentação, a gente consegue ver. Se você colocar uma janela, só vai ser a janela da apresentação. Eu acho que aqui eu não consigo, quando eu ponho a tela inteira, não consigo colocar. Deixa eu ver. Agora, Deu certo? Sim. Bom, então, vamos começar. Bom, eu vou começar colocando alguns conceitos, só para que a gente possa padronizar a linguagem aí durante a nossa conversa, né? Então, guarda responsável, esse conceito foi definido numa reunião de especialistas em propriedade responsável de animais de estimação e controle de populações, que aconteceu em 2003, no Rio de Janeiro. Então, guarda responsável é a condição na qual o guardião de um animal de companhia aceita e se compromete a assumir uma série de deveres centrados no atendimento das necessidades físicas, psicológicas e ambientais do animal, assim como prevenir os riscos, que é o potencial de agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros que o seu animal possa causar à comunidade ou ao ambiente, conforme a legislação pertinente. E, então, o abandono e os efeitos sobre a saúde pública, conforme a Organização Mundial da Saúde define, está interligado à falta de hábitos ou posturas de posse, propriedade ou guarda responsável de cães e gatos. Eu costumo usar os termos propriedade, posse ou guarda responsável, porque em algum momento no trabalho que nós realizamos, uma advogada diz que há diferenças jurídicas em relação a cada termo. Então, para que a gente não tenha nenhum problema, a gente usa usa os três termos. Então, antrozologia, segundo a doutora Ceres Faraco, é a área de pesquisa que estuda a relação multiespécie humano e animal e perpassa por uma grande variedade de disciplinas acadêmicas. Então, antropologia, economia, educação, etologia, psicologia, sociologia, enfim, medicina humana, medicina veterinária. E família multiespécie é o grupo familiar composto por pessoas e outros animais que se reconhecem e legitimam, criando um domínio social, domínio do social. O antropocentrismo é uma concepção que considera o homem como centro do universo. Então,
postula que tudo que existe foi concebido e desenvolvido para a satisfação humana. Bioética é o estudo transdisciplinar entre ciências biológicas, ciências da saúde, filosofia, direito, que investiga as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, animal e responsabilidade ambiental. Segundo John Webster, bioética exige respeito por toda a vida humana, a vida dos animais, para os quais temos responsabilidade direta, e, acima de tudo, respeito para a qualidade e sustentabilidade do planeta vivo. Então, bem-estar animal e proteção animal não são a mesma coisa. Muitas pessoas confundem. Bem-estar animal é ciência. Então, a ciência do bem-estar animal considera os efeitos dos seres humanos sobre o animal não humano da perspectiva do animal. Proteção animal são ações para garantir o bem-estar dos animais. A ética do bem-estar considera as atitudes humanas para com os animais, ou seja, como aplicar a ciência do bem-estar animal. E a legislação de bem-estar considera que os seres humanos, como os seres humanos, são obrigados a tratarem os animais. Sem ciência, a palavra originada do latim sentire, que significa sentir, é a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade. De forma sintética, é a capacidade de sentir, estar consciente de si próprio ou apenas do ambiente que o cerca. Isso é importante dizer porque até recentemente, bom, nós tivemos essa visão antropocêntrica é uma questão bastante antiga e segundo Descartes, os animais eram considerados como máquinas. Então, nós temos resíduos culturais por conta disso. Então, um grupo de neurocientistas se reuniu e avaliou essa questão neurológica, né, anatômica dos animais, comparado com os seres humanos. E, em julho de 2012, foi declarada, então, a declaração de consciência, que, então, eles dizem que a ausência de um neocórtex não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos. Evidências convergentes indicam que animais não humanos têm os substratos neurofisiológicos, neuroquímicos e neuroanatômicos dos estados conscientes, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Então, a conclusão é que os seres humanos não são os únicos a possuírem esses estratos neurológicos que geram a consciência, portanto, animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Então, dessa declaração de consciência, repreende essa noção cartesiana de que os animais não humanos são meras máquinas biológicas desprovidos de condições necessárias para a consciência, incluindo sentimento. Então, a partir desse momento, existem provas científicas de que os animais são seres sencientes. E por que ocorre o abandono? Então, quando ocorre a falência do vínculo ser humano-animal, é que acontece o abandono. E aí, existem vários motivos. Então, falta de recursos, mudança de residência, na dinâmica familiar, então, as pessoas se casam e não querem mais o animal, ou se separam, quando vai nascer uma criança, às vezes um idoso, acontece o abandono, às vezes o idoso falece e ninguém quer adotar aquele animal. Uma situação muito frequente é esse costume que as pessoas têm de dar animais de presente, né? Então, isso também é uma coisa complicada, porque nem sempre a pessoa que recebe aquele presente está preparado para ter o animal, né? Ou uma criança que tem um animal e depois ela fica adolescente e não quer mais, enfim. Viagem, né? Uma vez, trabalhando no Centro de Controle de Zoonoses, uma pessoa veio querendo deixar o animal, dizendo que queria deixar o animal lá por uns 2 meses, porque ele ia viajar, e aí quando ele voltasse, ele pegaria o animal de volta. Então, assim, as pessoas acham que o Centro de Controle de Zoonoses, na época, pensavam que era um hotel, né? E alguns problemas de saúde, esses são animais que eu atendi, e eram problemas que poderiam ter sido evitados antes desses animais serem abandonados. Então,
feridas, bicheiras e tumores, né, esse tumor venéreo, enfim, são coisas que poderiam ter sido tratadas, mas as pessoas deixam o animal chegar num estado, e aí quando o animal está bem ruim é que eles acabam abandonando. E problemas de comportamento. Então, animais que defecam, urinam nos lugares em que a pessoa não gosta, agressividade, ou animais que destroem as coisas, e outros problemas, as crias indesejadas, ou um animal envelhece. Existe uma história também que eu soube de um centro de zoonoses, que a pessoa levou o animal porque estava velho, e deixou, né, abandonou e quis adotar um animal mais novo. E, então, uma troca, né. Uma outra situação, eu ponho essas fotos de interiores aqui, de ambientes, porque numa ONG americana, que eles recebiam animais que as pessoas não queriam mais, eles faziam um questionamento, né, por que as pessoas estavam abandonando. E uma das coisas que umas pessoas disseram é que o animal não combinava com a mobília. E, atualmente, nós temos o problema do abandono relacionado à pandemia. Então, também por questões financeiras, mas muita gente acabou abandonando animais por medo que os animais pudessem transmitir Covid. E aí, quais são os dados de abandono, né? Então, eu peguei essa fonte aqui do Ministério da Agricultura, mas essa questão da Organização Mundial da Saúde considera que o Brasil tenha 30 milhões de animais abandonados. Então, assim, isso, se vocês fizerem uma busca na internet, vai aparecer muito isso. A Organização Mundial da Saúde considera que o Brasil tenha 30 milhões. E aí, esse cálculo foi feito com dados de vacinação antirrábica em 2015. Então, aqueles animais que não foram vacinados foram considerados animais abandonados. Então, assim, não é um dado que a gente possa usar, assim, dessa maneira, né? Eu acho que nós temos muita necessidade de fazer realmente uma estimativa populacional no país, nos estados, porque é a base de tudo. Para todo programa de saúde, a gente tem que ter essas informações, né? E pelo que eu vejo, essa informação tem sido amplamente veiculada pela imprensa e tal, e é um número que a gente tem que pensar se dá para usar mesmo, né? E aí, o que acontece com esse animal abandonado, né? Então, ele fica sujeito a fome, sede, medo, né? Como eu disse, o animal é senciente, doenças, então, exposto à chuva, frio, né, risco de atropelamento, eles passam por traumas muitas vezes, e há impactos na saúde pública. E a maioria dos animais abandonados não é resgatada. E existe previsão legal, né, então, assim, abandonar ou maltratar animais é crime, segundo a lei 9.605. E mais recentemente, em setembro, essa lei 14.064, ela aumentou as penas. Então, antes as penas eram até 1 ano, agora as penas são até 5 anos, né, de reclusão, de detenção. E o rito processual passa agora para a vara criminal, não mais no juizado especial. Então, agora eu convido vocês para reflexão. Será que há diferença entre sofrimento humano e sofrimento animal? E cães e gatos são um problema? Quando os cães e gatos são um problema, ou quando eles causam problemas que são mais sérios? Quando eles estão em grande quantidade? Quando eles estão na rua sem controle? Sofrendo atropelamentos? Ou quando eles predam animais silvestres? Quando eles formam colônias, matilhas, né, animais sem controle? Quando eles estão sem cuidados veterinários, sem vacina, que eles podem transmitir zoonoses, eles podem causar agravos, né, acidentes, agressões para o ser humano, ou transmitir doenças ou agressões, causarem agressões para outros animais. As crias indesejadas, né,
quando que os cães e gatos são um problema, né? E como resolver esse problema? Será que a gente deve eliminar os animais que não têm tutor, os animais que estão nas ruas, ou a gente deve retirar os animais e colocar em abrigos? Então, essa história de eliminação de animais começou com a descoberta de Louis Pasteur, que a raiva poderia ser transmitida pela saliva de animais infectados, né? Então, basicamente, mordidas de cães, né? E aí, então, nessa época, começaram a recolher esses animais, né? E aí, alguns dados, por exemplo, Londres, nesse período de 1752 a 1762, eles ordenavam o sacrifício de todos os animais que se chamavam animais errantes, né, os animais sem controle, e eles davam tinha uma recompensa por animal morto, né, então levou um massacre dos animais, e essa prática foi sendo utilizada, então em Madrid mataram 900 cães num único dia, em Inglaterra em 1779, não permitia que os pobres tivessem cães, então várias coisas aconteceram. Então essa eliminação de animais basicamente começou por causa da transmissão da raiva. E eliminação de seres humanos? Como assim? A Adriana tá louca, né? Então eu peguei só para fazer um paralelo, para provocar um pouco as pessoas, né? Que até recentemente, né, um passado recente, nós tínhamos também a prática de retirar as pessoas do convívio social e colocar em abrigos, né, em manicômios, hospícios, enfim. E aí tem alguns documentos antigos que eu acho que contam um pouco essa história das instituições, eles chamavam de alienados, né, as instituições para os alienados, né, e nessa época, essa questão da alienação mental, né, eles consideravam que essa pessoa não poderia ser mantida junto com outros doentes, e também não deveriam ficar em cadeias. Então, começou a haver uma pressão da sociedade para que houvessem lugares em que essas pessoas pudessem ser internadas. E a proposta é que essas pessoas fossem internadas e recebessem assistência, fossem tratadas, mas, na prática, acabava sendo apenas uma reclusão, né? E aí, esse autor aqui, Tenório, né, ele comenta que os autores nesse trabalho, eles falam da saúde mental, o tratamento seria, não o tratamento em si, mas a ideia seria incluir não só pensar num tratamento ou numa cura, né, porque existem problemas que não têm cura, mas como adaptar essa pessoa num grupo e torná-lo novamente sujeito, definido pela rede das suas inter-relações sociais. Então, a gente passou por um momento em que essas pessoas eram retiradas do convívio social, eram isoladas, colocadas nesses locais, e isso aconteceu também com os cães e gatos. Então, é a história da carrocinha, para quem é mais antigo, então esses animais estão lá causando problemas, estão nas ruas, retira e coloca num lugar. E aí, como esses animais estão naqueles lugares, não importa, como essas pessoas eram tratadas nesses lugares também não importava, né? E aí eu faço esse paralelo perguntando, e será que é possível adaptar esses animais às suas inter-relações sociais? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, como é que a sociedade se comporta em relação àquilo que não é o aceitável naquele momento, né? Como é que a gente trabalha isso? E em ciências sociais, a relação social refere-se ao relacionamento entre indivíduos ou no interior de um grupo social. Então, como é que a gente recoloca esses animais, né? Então, só para terminar o assunto, dia 18 de maio é um dia de luta antimanicomial, e hoje a gente ouve, eu participo de alguns grupos que a gente escuta ainda não, existem pessoas querendo que voltem a essas situações de retirada das pessoas do convívio social e isolamento. Então, abrigos, será que elas são uma solução ou mais um problema, né? Retirar os animais, porque tem gente que acha que está salvando o animal, retirando da rua e colocando no lugar. E a eliminação, né, como vinha sendo feito, a gente resolve o problema, se resolvesse nós não tínhamos mais cães e gatos soltos, né?
ou a gente está enxugando gelo. Então, com relação a essa eliminação, recolhimento e eliminação de animais, então, isso começou por conta da raiva. E aí, em 2013, experts da Organização Mundial de Saúde, experts em raiva, concluíram que não há nenhuma evidência de que a remoção de cães tem um impacto significativo sobre a densidade dessa população e a propagação da raiva. O que realmente diminui os casos é a vacinação contra a raiva juntamente com a esterilização dos cães. Isso eliminou casos de raiva em algumas regiões, inclusive diminui é possível chegar à eliminação da raiva humana. Mas ainda, aqui no estado de São Paulo, desde 2008, nós temos uma lei que não permite a eutanásia de animais sadios. Mas existem muitos municípios ainda no país que têm essa ideia de que retirar e eliminar vai ter um manejo adequado, vai ter um controle da população. E nem sempre essa eliminação é feita com métodos humanitários, né, e é ineficaz da forma como vem sendo feita, as cidades vão repetindo esse erro com uma falsa impressão de solução do problema. E aí também a gente tem que considerar que essa eliminação de animais, essa eutanásia, então a eutanásia já é uma atividade profissional negativa psiquicamente, né, e eu usei aqui propositadamente o termo sacrifício, né, porque eliminar animais sadios é pior ainda. Então, se você precisa fazer eutanásia, já é ruim, a eutanásia de um animal sadio é pior ainda, que nem deve ser chamado de eutanásia. E aí tem toda a questão da geração de resíduos, né, e essa questão profissional, eu passei por isso, então, e eu fiquei 3 anos na eutanásia, mas já no momento em que nós só fazíamos eutanásia de animais que não tinham como ser tratados, não tinham mais condições. Então, é difícil, a gente adoece mesmo. E aí a destinação de cadáveres, né, então, é uma geração de resíduos e é um custo alto. Então, assim, aqui em São Paulo, todos os animais devem ser cremados, os animais mortos são cremados. E é caro isso. Em Guarulhos, a destinação de cadáver também era um preço alto, que era por quilo de animal, né? Então, o que fazer, né? Manejo das populações de cães e gatos. Antigamente a gente chamava de controle de populações, hoje a gente usa o termo manejo de populações. Como fazer? Com ações programáticas. E quem deve fazer? Isso eu deixo para vocês pensarem, faz parte das reflexões. Então, manejo populacional canino e felino. Como é que a gente realiza um programa efetivo? Então, pensando nisso, em 2006, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo elaborou um manual, né, como eu disse, a gente chamava de Programa de Controle de Populações. Então, o que nós chegamos à conclusão é que é necessário, são vários pilares para que a gente tenha um programa efetivo. Muita gente, quando pensa no manejo populacional, pensa só no controle reprodutivo. Na verdade, a gente tem muitos pilares, então a educação, a vigilância ambiental, né, o problema todo ambiental que leva a isso, legislação, e não só legislação, a gente precisa ter políticas públicas, ou seja, tem que ter uma vontade política de que essas ações permaneçam, independentemente da mudança de gestores, registro e identificação de animais, o controle da reprodução, o recolhimento de animais, então, quais animais devem ser recolhidos, e esses que são recolhidos, como vai ser a guarda, onde eles vão ficar alojados, e depois disso, qual a destinação? Alguns precisam de eutanásia, vão precisar de eutanásia, outros podem ser colocados para adoção. E aí, em 2009, nós fizemos uma revisão desse programa, porque nós percebemos que precisava incluir o controle do comércio. E aí muita gente não entende por que a gente fala de controle de comércio, o que isso tem a ver, né? Então, na verdade, precisa haver esse controle do comércio de animais para que não haja uma superprodução. Então, a gente vive vendo denúncias que aparecem na mídia de criadores, né, criadouros, né, os criadores que acabam abusando dos animais, muitas crias, e depois quando esse animal
já não tem mais, já não produz tanto, ele acaba sendo abandonado. E também o que acontece é que as pessoas acabam adquirindo animais por impulso. Então, por exemplo, a gente tem um filme de dálmata, no dia seguinte as pessoas querem ter dálmatas, né? Então, a gente precisa pensar, aqui no município de São Paulo, há uma legislação que para você comercializar o animal, ele vai ser comercializado já castrado. Então, evita aquela questão do eu tenho um macho, quem tem uma fêmea, vamos aproveitar, colocar os animais e depois vamos ganhar um dinheiro vendendo esses filhotes. Então, a gente tem que ter um controle disso. E isso é importante, eu trago esses dados aqui do CCZ de São Paulo. Então, na época, o Pitbull começou a ser moda, né, Rottweiler, Pitbull. Então, para vocês terem uma ideia, em 2005 foram recolhidos das ruas 180 Pitbulls, em 2006 352, em 2007 1.755 Pitbulls. Então, para isso é importante quando a gente pensa no controle do comércio, né, e Rottweiler também teve um grande número. E desses animais, na época a gente ainda não tinha legislação que não permitia a eutanásia de animais sadios, nessa época foram submetidos à eutanásia, então, em 2007, 1.641 pitbulls. Então, é uma questão muito importante a ser considerada no manejo populacional. E aí, evoluindo nesse assunto, nós vimos que é importante trabalhar a questão da prevenção do abandono. Então, o que leva esse grande número de animais nas ruas é o abandono. Então, como é que a gente trabalha prevenindo, né? Que ações a gente tem que fazer? E aí, a doutora Rita Garcia, ela sugeriu, na dissertação, na tese de doutorado, se não me engano, que o abandono fosse considerado como um agravo. Então, assim, o que é um agravo? Né? Um evento que afeta negativamente a saúde humana, animal e ambiental. Então, que o abandono fosse considerado um agravo. E aí que a gente fizesse a epidemiologia do abandono, ou seja, estudar por que acontece. Então, quem abandona, por que abandona, onde abandona, que animal é esse que é abandonado, quantos animais foram abandonados, quantos animais estão naquela região abandonados sem controle, enfim. Isso eu acho que é bastante importante. E aí, quando a gente pensa nesse manejo, tem algumas questões importantíssimas, né? Então, saúde única, eu soube que vocês já tiveram essa discussão com a Ana Pérola e a Stephanie, então, elas devem ter falado, né, dessa questão toda que, atualmente, nós temos das doenças emergentes, infecciosas emergentes em humanos, nos últimos 30 anos, 75% são zoonóticas. Então, como a gente vai pensar nesse manejo de população, pensando na saúde única, né, ter essa abordagem holística. E aí, aqui a perspectiva de saúde pública, mas, na verdade, eu acho que a gente vive dessa maneira, né, qual é o conceito da saúde única? Não tem uma separação, realmente. E aí, existe esse guarda-chuva, que é uma das formas de representação, né, um infográfico das relações aí entre a saúde humana, animal e dos ecossistemas. E, da mesma forma como a gente discute saúde única, existe uma discussão de bem-estar único, One Welfare. E esse infográfico aqui foi apresentado numa conferência da OIE em 2016, e ele mostra como o bem-estar humano está ligado ao bem-estar animal. Então, tem todas essas questões aqui de atitudes públicas, de desastres, de abuso, violência, alimentação, segurança alimentar, enfim, transmissão de doenças, tudo isso tem uma ligação importante. Inclusive, eles colocam áreas que se beneficiam, que podem se beneficiar ou já se beneficiam quando começam a abordagem de bem-estar único. Então, várias questões que eu acho bastante interessantes, né, de redução de abuso, a melhoria, né, como abordagem dos problemas, considerando os problemas sociais,
Então, esse elo entre a crueldade e a violência, tudo isso. E também existe uma representação gráfica, que é esse guarda-chuva, também mostrando essa ligação do bem-estar humano, bem-estar animal e a conservação ambiental. E, então, nós não podemos esquecer que os animais fazem parte da vida das comunidades e dos indivíduos, e como eu falei lá no começo, na conceitualização, existem as famílias multiespécies. E existem os efeitos benéficos que os animais têm, né? Então, muitas vezes a gente acaba entrando no vício de só pensar que o animal é um problema, é um risco, mas eles trazem muitos benefícios, né? A convivência pode ser muito benéfica. E aí existem essas situações dos animais de comunidade. Se a gente recolhe todos os animais daquele ambiente e continua acontecendo abandono, rapidamente aquele espaço vai ser ocupado. Então, a proposta de trabalhar com animais de comunidade é manter aquele animal ali. O que é esse animal de comunidade? É aquele que vive na porta do açougue, da padaria, que todo mundo conhece, todo mundo alimenta, às vezes levam 10 vezes na campanha de vacinação para vacinar, enfim. Então, essas questões têm que ser discutidas com aquela comunidade que aceita aquele animal ali. Então, recolher, esterilizar, identificar e devolver, e a população, aquela comunidade tem que decidir como é que vai ser o destino das fezes, quem vai alimentar, como é que vai ser essa alimentação, como é que vai manter aquele animal no local, enfim. E a atenção básica, foi o que eu falei lá no começo, né? Que eu atendi vários animais que, se tivessem recebido um controle de endoectoparasitas ou tivessem sido vacinados, a gente teria menos animais abandonados. Então, um animal saudável traz menos risco para a saúde da população. Então, eu acho que se a gente tivesse programas de atenção básica, né, de saúde animal, nós teríamos menos abandono. E a saúde animal é um dos pilares da saúde única, tem um reflexo direto na saúde ambiental e na saúde pública, né, a preservação da qualidade de vida das pessoas, do meio ambiente e dos animais. E aí, alguns temas que eu gostaria de também colocar para reflexão. A violência, os transtornos de acumulação, os maus tratos aos animais, comportamento animal, são problemas de saúde pública? Eles são de relevância para a saúde pública? E para a saúde única e para o bem-estar único? E os médicos veterinários que atuam nos órgãos de saúde pública, eles devem se preocupar com a saúde animal e com o bem-estar animal? Por que a gente tem que se importar com a crueldade com animais? Então, aqui no Brasil, nós temos ainda poucos trabalhos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, existem trabalhos e a Humane Society coloca que quase 1/4 de todos os casos de crueldade intencional contra animais envolve alguma forma de violência familiar. Violência doméstica foi a mais reportada, seguida por abusos contra crianças e pessoas idosas. E esse trabalho aqui, ele avaliou famílias que tinham animais de estimação e tinham histórico de abuso. E nesse trabalho, eles chegaram à conclusão que 88% dessas famílias, pelo menos uma pessoa havia cometido crueldade com animais, sendo que 2/3 o agressor era um dos pais e 1/3 eram as crianças que acabaram se tornando agressores, imitando essa violência que eles viam ou que eles experimentavam usando o animal como vítima. Então, em lares onde ocorrem abusos, muitas crianças correm o risco de se tornarem abusadores ou vítimas. Então, por isso a gente precisa pensar na crueldade com animais como uma questão de saúde pública também. E a acumulação de animais? Então, o transtorno de acumulação é um transtorno mental, é uma dificuldade, a pessoa tem uma dificuldade persistente de descartar ou se desfazer dos pertences, independentemente do valor real. Então, ela vive nesse sofrimento, e é uma doença que tem uma característica, né, genética, e ela inicia-se em jovens e vai tendo uma piora funcional a partir dos 30 anos, e a cada década essa severidade, vai havendo uma severidade, né, e é uma doença crônica. Então, aqui é um caso que eu acompanhei, em 2006, eu não
não acompanhei, a partir de 2009 é que eu comecei a acompanhar esse caso. Então, em 2006, foram até a casa dessa pessoa e retiraram 3 caminhões de resíduos. Aí, em 2009, eu recebi uma denúncia de maus tratos, fui atender e a situação era essa. Então, depois de bastante tempo, com a ajuda de psicólogos e assistentes sociais, a gente conseguiu convencer a pessoa a deixar que a gente castrasse os animais e que a gente retirasse algumas coisas da casa. Então, com a autorização e a participação dela, nós conseguimos retirar um caminhão de resíduos e conseguimos castrar todos os animais que ela tinha. E aí, nada mais foi feito. Em 2014, a situação já estava desse jeito. Então, para trabalhar essa questão dos transtornos de acumulação, é preciso uma rede, né? Então, atenção básica, assistência social básica especializada, uma série de parceiros. Por que eu estou falando de acumulação? Porque muitas vezes a pessoa que não quer mais o animal vai até esse local onde existe uma pessoa com transtorno de acumulação e deixa seu animal lá. Então, meu animal deu cria, não quero mais, leva ali na casa daquela senhora que ela cuida dos animais, né? Então, se a gente pensa em abandono, em prevenção de abandono, a gente precisa trabalhar esse pedaço também. Bom, com relação à raiva, como eu falei lá no começo, que as pessoas, o início da eliminação de animais se deu por conta da prevenção de raiva, então, o que acontece? Nós temos hoje uma média de atendimentos antirrábicos, então, o Ministério da Saúde fez esse trabalho no período de 2009 e 2013, e há uma média de 590 mil atendimentos antirrábicos por ano. Então, é um alto custo esse tratamento, porque não é só a utilização de vacina ou soro, mas há pessoas que precisam de cirurgias reparadoras, há óbitos, há uma série de problemas relacionados às agressões. E aí o que a gente mais vê é a discussão de quantas doses de vacina, se existe vacina suficiente ou não, o abastecimento de soro antirrábico, como é que está essa situação? E pouco a gente ouve falar da prevenção de mordeduras. Então, a gente pensa só na profilaxia pós-exposição, depois que já aconteceu o problema. E como é que a gente faz esse trabalho, né, pensando na prevenção de mordeduras? Para a prevenção de agressões, então, a gente precisa lembrar possíveis causas de agressividade. Então, existem causas orgânicas, então, infecções, a própria raiva, por exemplo, o animal pode agredir porque tem uma doença, né, ou alterações hormonais, enfim, ou podem ser causas não orgânicas, então, defesa de território, de filhotes, de alimento, ou o animal tem instinto de predação, uma questão de hierarquia, competição, uma socialização inadequada, enfim. Então, existem essas causas que devem ser identificadas, né, e aí, esse levantamento de 2007 e 2008 na cidade de São Paulo, 89% das agressões naquele momento foram provocadas por cães. Então, em torno de 17 mil acidentes por ano. E 6,4% eram provocados por gatos. E quase 35% das agressões causadas por cães aconteciam, a faixa mais acometida, a faixa etária de crianças até 14 anos. E dentro desse grupo, os de 5 a 9 anos eram os que mais tinham um acidente. Então, aqui a gente precisa pensar um pouco na questão da etologia, do comportamento animal, né? Porque muita gente ainda acha que a maioria das agressões acontecem com animais na rua, animais que não têm tutores. E aí, esse trabalho aqui, que foi uma parte da minha dissertação de mestrado, a gente fez uma avaliação em 3 distritos do município de São Paulo, e 22% dos animais, dos cães que tinham agredido, eles tinham um tutor. Então, a vítima às vezes nem conhecia, mas eles tinham, depois eles conseguiram descobrir que aquele animal tinha um tutor. E quase 20% dos cães agressores eram da própria vítima. Então, por que as pessoas estão sendo mordidas pelos próprios animais, né?
e só 37% das agressões, as pessoas não 27% eles não havia informação, ninguém preencheu o campo, e 7,4% eram animais desconhecidos e 2% eram animais que eram de rua mesmo, né? Então, para a prevenção de agressões, os agravos são potencialmente evitáveis, mas é necessário conhecer os fatores de risco envolvidos. Então, o que é que leva aquele animal a agredir, né? Então, existem poucos trabalhos que discutem essas características, o que motivou aquela mordida, que animal é esse que morde, qual é o perfil dele, qual é o perfil da pessoa que foi mordida, que tipo de interação aconteceu para que aquela agressão acontecesse, o que estava acontecendo naquele momento para que ocorresse a agressão. Se a gente conseguir entender isso, é mais viável que a gente possa definir estratégias para prevenção. Então, a agressão canina é uma questão multifatorial, porque envolve a questão genética, a questão ambiental, aprendizagem, enfermidades, como eu falei, né, tem várias coisas que podem levar à agressão, e a prevenção exige essa abordagem multidisciplinar. Então, para que a gente possa trabalhar a prevenção de agressões, a gente tem que discutir com um grande número de envolvidos, né, então, os tutores, criadores de animais, adestradores, pais e professores, já que a gente está dizendo que a faixa etária mais acometida é de crianças, médicos, psicólogos, médicos veterinários, então a gente precisa desse envolvimento, né? E aí, os clínicos veterinários, que têm um papel fundamental na orientação desses tutores antes e depois da adoção ou da aquisição de animais, né? Como fazer a socialização, a educação básica, quais são os cuidados e as responsabilidades que eles precisam ter, né, nessa interação, como prevenir essas mordeduras, necessidade e comportamento dos animais, né, além do diagnóstico e, se precisar, né, do tratamento, se houver enfermidades envolvidas, o tratamento dessas enfermidades. E também averiguar se há problemas físicos ou mentais, né, então, que possam levar à agressividade. Então, aqui nessa conclusão da dissertação, eu digo que é importante que seja uma prioridade na nossa profissão entender essa prevenção de mordeduras, porque é um problema muito grave, né, de saúde pública. E aí, antes de adotar um animal, o que as pessoas têm que pensar, né? Que esses animais podem viver, em média, 12 anos ou mais. Quais são os custos, né? Então, incluir esses custos no orçamento familiar. Então, os animais precisam de cuidados médicos veterinários, com frequência, alimentação, higiene. Tem que verificar se todos os que moram naquele local gostam de animais e se estão de acordo com a adoção. Lembrar que os animais são seres sencientes, eles precisam de atenção, de carinho. Se há crianças ou idosos no local, porque esse animal que vai ser adotado, ele tem que ser compatível com o perfil daquelas pessoas, né? Então, por exemplo, um animal hiperativo e grande com uma pessoa idosa pode ter um problema, pode ser um risco, né? Se existem outros animais já na família, as acomodações, se esse local que o animal vai ficar é possível evitar o acesso à rua, se ele tem abrigo, se ele tem um espaço suficiente para dormir, para brincar, né, se a pessoa tem disponibilidade de tempo, atenção para cuidar desse animal, quais são as características, então, se esse animal é grande, pequeno, adulto, se ele tem alguma necessidade especial, né, e as características comportamentais. E viagens, então, se a pessoa vai viajar, ela vai levar o animal? Não. Se ela não vai, quem vai cuidar desse animal? Então, várias questões têm que ser levantadas antes da pessoa adotar, porque, às vezes, a pessoa adota no impulso e, dali a alguns meses, já não quer mais o animal, porque já não tem uma interação adequada com aquele grupo. E, então, assim, voltando à questão do médico veterinário, né, vou falar aqui principalmente dos clínicos, né, que é importantíssima essa parceria. Então, não só no controle da reprodução, né, mas também o médico veterinário clínico, ele pode atuar intensamente na vigilância e prevenção de zoonoses, na prevenção das agressões e nesses agravos causados por animais,
a prevenção da violência doméstica. Então, se ele começa a observar que aquele animal tem sinais de crueldade, né, então já ficar atento que aquilo pode ser um alerta que aquela família tem algum problema, a educação para a guarda responsável, o controle de comércio, então indicar para as pessoas qual é o melhor perfil, né, de animal quando elas vão adquirir, o registro, a identificação, o controle da natalidade e a prevenção de